Fala pessoal, o assunto do vídeo de hoje é produtividade. Afinal, você acha que a nossa produtividade aqui no Brasil é alta ou é baixa? A gente produz muito ou produz pouco? Se compararmos com os países, com o resto do mundo, o Brasil é um país produtivo, é um país que entrega bastante ou tem que melhorar? Saia de cima do muro e deixe seu comentário aqui para enriquecer esse debate sobre esse assunto muito importante que é a produtividade e que vai ficar mais relevante ainda com as mudanças que a gente vai ter no mercado de trabalho. Se você quer saber se o Brasil produz muito, produz pouco, tem que melhorar, baseado nos últimos dados que saíram, assista esse vídeo até o final e participe com seus comentários. Produtividade brasileira é a 94ª do mundo, diz Organização Internacional do Trabalho. O país fica atrás de Argentina, Uruguai e até Cuba, no índice que mede a geração de valor por hora trabalhada. Então tá aí, pessoal. O Brasil está na posição 94 no ranking da produtividade. Esse índice, que a Organização Internacional do Trabalho mede, ele é calculado com base no PIB, dividido pelo número de horas trabalhadas dos trabalhadores dos países que fazem parte aí dessa pesquisa. É espantoso saber que o Brasil está atrás, até mesmo de Cuba, está atrás dos nossos vizinhos aqui, Argentina, Chile, são países que muitos criticam, né, falam que tem inflação alta, a Argentina aí tem tido mudanças aí em relação à economia, mas vem de anos de crise, são países com bastante instabilidade econômica e nós estamos atrás desses vizinhos em produtividade. Eu acho que isso tem que causar uma grande reflexão e nós buscarmos como melhorar essa situação. Mas vamos um pouco mais nos dados para a gente saber como que foi a evolução nos últimos anos do Brasil. Você está vendo um gráfico aí que mostra que o Brasil melhorou com relação à taxa de desemprego. Você tem acompanhado as notícias, certamente tem visto que as nossas taxas de desemprego são as menores aí da série histórica, isso é muito bom. Porém, a produtividade do Brasil só aumentou 8%, cerca de 8% desde 2012. Talvez você vai falar, pô, mas aumentou, está melhorando. Será que esses 8% são suficientes? Será que esses 8% são bons ou são muito pouco? Vamos olhar outro dado aqui que compara o crescimento das outras economias, né, além do Brasil, quanto que cada economia cresceu no ranking de produtividade. Você pode ver que a China mais que dobrou, a Alemanha cresceu bem e o Brasil cresceu só esses ínfimos 8%. E detalhe, sob uma base ainda baixa, sob uma régua baixa, a gente cresceu pouco. Então, esses 8% de fato são muito pouco. É um crescimento de produtividade quase que irrisório, e o Brasil está gerando mais emprego, né? Tem mais pessoas no mercado de trabalho, desemprego menor. Só que se nós incharmos o mercado de trabalho sem aumentar a produtividade, nós vamos acabar criando um problema que a gente vai ver mais na frente. E aqui é um resumo do ranking, né? Onde a gente vê a posição Estados Unidos, por exemplo, né? A gente fala aí o Brasil em 94º, Estados Unidos em 13º, Alemanha em 15º, os países do G7, que são as 7 principais economias global, ali com 74 dólares e 57 centavos de produtividade por pessoa, e o Brasil aí com 21. Então, esses dados aí dão uma ideia de como a gente está posicionado, e o resumo da ópera, temos que melhorar muito em produtividade, esse é um assunto que eu discuto muito aqui no canal, e eu trouxe esses dados justamente para balizar essa discussão. E como que a gente faz para aumentar a produtividade? Cada vez mais as empresas precisam olhar para isso. Ainda mais agora que a gente está com mudanças prestes a se tornar vigentes no mercado de trabalho. Se esse índice de produtividade ele é o PIB dividido pelo número de horas trabalhadas, e nós estamos falando de reduzir as jornadas de trabalho, nós vamos ter uma redução do número de horas trabalhadas, né? E aí vamos ter um problema aí da produtividade se a gente não aumentar o nosso PIB, né? E aí a gente precisa aumentar a produtividade dentro das empresas. E aí talvez você vai dizer, pô, para aumentar a produtividade é só colocar tecnologia, é só embarcar tecnologia. Isso sim é verdade, mas até mesmo para isso precisa ter dinheiro em caixa, precisa ter como investir, precisa ter recurso, né? E eu vou trazer aqui alguns pontos, né, baseado nessa pesquisa aí da FGV, né, que foi dito aqui pelo João Mário Santos França, que é pesquisador da FGV. Ele fala assim, ó,
Ganhos de produtividade não necessariamente envolvem tecnologia ou máquinas modernas. Às vezes, o ganho de produtividade pode estar na melhoria de um processo, numa maior eficiência gerencial e num aperfeiçoamento de gestão. É disso que eu vou falar agora. Como que a gente pode fazer uma gestão mais eficiente e melhorar a eficiência operacional e melhorar a produtividade da empresa. Eu vou dar aqui alguns pontos que eu considero importantes, baseado na minha experiência. Primeira coisa, eu sempre falo que você precisa olhar para o seu processo. Você precisa mapear o seu processo e entender onde estão os gargalos, onde você está tendo paradas no processo, horas improdutivas, pessoas que não estão entregando. Então, faça uma análise do seu processo. Existem ferramentas para isso, e eu gosto muito da metodologia do Lean, que ela é uma metodologia que foca na redução de desperdícios. Então, você vai olhar para o seu processo através do mapeamento do fluxo de valor, que é o MFV, é uma ferramenta do Lean, fazer todo um mapeamento, realmente um fluxograma do seu processo e identificar onde estão os pontos de maior parada, os desperdícios, os loopings do processo, que é muitas vezes processos que não avançam, eles voltam por questões de comunicação, por vários motivos, aí você tem que fazer uma análise de causa e efeito em cima do seu processo, mas de forma geral aqui, avalie o seu processo, tire um tempo para isso. Eu tenho feito essa recomendação em quase todos os vídeos que eu falo aqui sobre produtividade, tem uma playlist no canal sobre produtividade, vai lá e confere os conteúdos. É muito importante você olhar para o seu processo. E aí, uma vez que você identificou os gargalos, vai ficar muito mais fácil você tomar ação, você saber onde tem que corrigir, que processos você precisa trabalhar. Quase sempre não é a pessoa que você tem que substituir, é sim o processo que você tem que melhorar. E de nada adianta você implementar a tecnologia dentro de um processo que é ineficiente. Então, primeiro, mapeie o seu processo antes de investir em qualquer tecnologia. Quando você tiver certeza, ó, meu processo está redondo, eu sei onde estão os gargalos, já tenho ações de mitigação para resolver essas ineficiências, aí sim você coloca IA, coloca automatização de processos, se é um processo de manufatura, uma mecanização de processos, enfim, algo que vai resolver aí o seu gargalo de produção. Esse é um dos aspectos que você precisa fazer. E aí, falando de gestão, isso tudo é monetizável. Quando você começa a fazer o mapeamento de fluxo de valor e você identifica as horas trabalhadas, onde que está o maior tempo despendido, tempos de parada, você consegue converter isso em valor monetário e aí fazer uma gestão financeira do seu processo e saber quanto que você consegue reduzir de custo. E aí sim você vai estar melhorando a sua margem sem precisar contratar mais gente, sem precisar implementar mais custos, agregar mais custos, você vai estar trabalhando na eficiência operacional. Então, se aqui no Brasil a gente quer melhorar a produtividade, que é o tema desse conteúdo, nós precisamos atuar na gestão, atuar no processo. E eu estou aqui no canal para te ajudar com ferramentas, com dicas, com metodologias que podem otimizar o seu processo e fazer você produzir mais sem precisar agregar mais custo na sua estrutura. Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado você. Deixe seu comentário, como você acha que está a produtividade da sua empresa, como que você acha que está a sua produtividade, você precisa rever o seu processo, você precisa mapear o seu processo, comente aqui, saia de cima do muro, participe e compartilhe esse conteúdo com os dados de produtividade do Brasil e as dicas que eu deixei aqui para você olhar para o seu processo, trabalhar nos gargalos, eu tenho certeza que isso vai ajudar você e sua equipe a produzir mais.